Hoje a gente vai mergulhar numa alegação, no mínimo, extraordinária. Estamos falando de um dos textos antigos mais misteriosos que existem, e da ideia de que ele foi, digamos, consertado digitalmente. É isso mesmo, o livro de Enoque. Pois é, a afirmação é essa aí. O livro de Enoque foi desfragmentado e alterado. Quem disse isso foi um professor espiritual, Jean Valin. E vamos combinar, a ideia de pegar um texto com milhares de anos e desfragmentar ele, como se fosse um arquivo de computador, e ainda por cima alterar, é algo que chama a atenção, né? Mas afinal, o que isso quer dizer na prática? E é aqui que o nosso desafio começa de verdade. Porque, para entender isso a fundo, a gente precisaria da prova principal, certo? Que seria a transcrição completa do vídeo onde essa explicação toda foi dada. Só que essa transcrição não está disponível. E aí a gente fica numa situação bem peculiar. Vira quase um mistério de detetive. Então, sem esse material, sem o conteúdo do vídeo, fica impossível analisar como esse livro teria sido desfragmentado. Não dá! Por isso, a gente vai ter que mudar o nosso foco. Em vez de olhar para o processo em si, a gente vai desconstruir a alegação. Vamos pegar as palavras que foram usadas, olhar para o texto em questão, para tentar entender o que é que está em jogo aqui de verdade. Ok. Então, para a gente começar, vamos para o básico. Qual é o objeto de toda essa discussão? Afinal de contas, que texto é esse? O que é o livro de Enoque? Olha, o livro de Enoque não é um texto qualquer. Ele é atribuído àquela figura bíblica lá de Gênesis, sabe? O Enoque, bisavô do Noé, que segundo a tradição andou com Deus e foi levado para o céu sem morrer. E é justamente por ele não fazer parte do cânone, da lista oficial de livros da maioria das religiões judaico-cristãs, que ele ocupa esse lugar fascinante e ao mesmo tempo super controverso na história da religião. Mas por que alguém se daria ao trabalho de consertar justo esse livro? A resposta é simples. A influência dele é gigantesca. Sabe aquela história famosa dos anjos caídos que vieram para a Terra e corromperam a humanidade? Pois é, vem daí. As ideias dele sobre o universo, sobre o fim dos tempos, tudo isso moldou o pensamento religioso por séculos. Ele chegou a ser citado diretamente na Bíblia no Novo Testamento. Isso faz dele, claro, um alvo perfeito para quem quer trazer novas revelações. Agora, se prepara, porque aqui a coisa fica ainda mais interessante. A ideia de que existe o livro de Enoque, no singular, na verdade, é um equívoco. A gente não está falando de um livro só, de um volume único. A gente está falando de uma coleção de textos. Isso, claro, complica e muito qualquer alegação de que alguém consertou o livro. Dá uma olhada na complexidade da coisa. A gente tem pelo menos 3 livros de Enoque que são bem diferentes um do outro. Tem o primeiro Enoque, escrito em ge'ez, lá da Etiópia, que é o mais famoso. Tem o segundo Enoque, em eslavo eclesiástico, que fala de uma jornada pelos céus. E tem o terceiro Enoque, em hebraico, que é um texto super místico. Então, fica a pergunta: qual desses foi desfragmentado? A premissa toda já começa com esse desafio histórico gigantesco. E tudo isso leva a gente para o coração da questão. Basicamente, existem 2 formas completamente diferentes de lidar com um texto antigo que parece quebrado, sabe? Incompleto. De um lado, a gente tem um método acadêmico, a crítica textual. Pensa num trabalho de detetive, quase forense. Os especialistas pegam manuscritos diferentes, comparam fragmentos, analisam a língua, o estilo, tudo isso para tentar chegar o mais perto possível do texto original. A autoridade aqui vem da prova física, da evidência material. Aí, do outro lado, a gente tem esse termo desfragmentação. É uma metáfora muito forte, que vem direto do mundo dos computadores, né? A ideia de pegar um monte de pedacinhos de dados espalhados e organizar tudo num bloco só, para que funcione melhor. É uma imagem bem poderosa. E essa comparação entre os 2 mundos é fundamental. A academia olha para o texto e vê um artefato histórico, com todas as suas marcas do tempo, erros de copistas, pedaços que se perderam. Já essa abordagem esotérica, com a palavra desfragmentação, trata o texto como um arquivo de dados que foi corrompido, e que, portanto, pode ser restaurado à sua perfeição original. Um lado busca a probabilidade histórica, o outro busca uma verdade perfeita. Vamos um pouco mais fundo nisso. Como é que cada um desses sistemas determina o que é verdade? Bom, a erudição tradicional se baseia em coisas que a gente pode ver e tocar. Os manuscritos, os artefatos, é verificável. Já a interpretação esotérica pode vir de uma informação revelada, canalizada. E os buracos no texto, as lacunas,
Para a ciência, isso é prova da história do texto. Para outra visão, é sinal de que os dados foram corrompidos. O objetivo final também não podia ser mais diferente. Um busca a precisão histórica, o outro busca a utilidade espiritual, a gnose. Então, o ponto central é esse. Quando se afirma que o livro não foi só reparado, mas alterado, quem diz isso está na prática se colocando acima de toda a história desse texto, acima de séculos de escribas, tradutores, acadêmicos, todo mundo que trabalhou para preservar esses escritos. É, no fim das contas, uma reivindicação de autoridade absoluta. Bom, agora vamos mudar de novo o rumo da nossa investigação. Porque essa alegação toda não foi feita num livro antigo ou num pergaminho. Ela foi feita numa plataforma super moderna e tecnológica, o YouTube. E para a gente analisar uma alegação que nasce no mundo digital, a gente precisa entender o ambiente digital. É como analisar o local do crime. Como é que o YouTube funciona por baixo dos panos? Isso nos leva a uma pergunta que é até um pouco irônica, né? A gente vive num mundo cheio de tecnologia, conseguir a transcrição de um vídeo de YouTube não deveria ser tão difícil assim, ou deveria? A verdade é que, hoje em dia, existem várias ferramentas, muitas mesmo, que usam inteligência artificial para transcrever e resumir vídeos do YouTube em segundos. Então, a falta da transcrição do vídeo original não é só um problema para nossa análise. Ela se torna uma peça do quebra-cabeça. É quase um sintoma curioso desse fenômeno que a gente está investigando. E aqui a gente tem um contraste que é fascinante. O YouTube, a plataforma onde tudo isso aconteceu, funciona com base em regras super rígidas e previsíveis. As URLs das imagens são padronizadas, o acesso aos dados precisa de autorização, tudo é trocado em formatos organizados. É um universo de lógica, de estrutura. E aí, no meio desse sistema todo, surge uma alegação baseada em revelação interna que opera completamente fora dessas regras. Isso só torna tudo ainda mais curioso e difícil de verificar. Beleza. Então, agora, vamos tentar juntar todas as peças desse quebra-cabeça. De um lado, o texto antigo. Do outro, essa alegação moderna. E no meio, a plataforma digital. Para a gente entender o que está acontecendo aqui, tem um conceito que ajuda muito, é o tecnognosticismo. O que é isso? É esse fenômeno moderno de usar a linguagem da tecnologia, palavras como desfragmentar, dados, arquivo corrompido, para dar uma roupagem de precisão científica para ideias que são, na verdade, esotéricas ou espirituais. O conhecimento místico é apresentado como se fosse um dado técnico preciso. E o apelo disso é muito, muito forte. Pensa bem. Em vez da bagunça da história, com manuscritos que se perderam, erros de tradução, essa retórica oferece uma certeza tecnológica. Ela substitui a probabilidade histórica, que é sempre meio incerta, por dados que são limpos, perfeitos, oferece uma resposta definitiva. E claro, quem traz essa resposta se posiciona como a autoridade máxima no assunto. E com tudo isso, a gente fica com uma pergunta para pensar. Numa era cheia de alegações digitais, com dados que somem, como é que a gente decide quem tem autoridade sobre a verdade? Quando uma alegação sobre um texto milenar usa a linguagem da tecnologia, mas a prova digital some, o que a gente faz? Fica claro que a batalha pela autoridade não acontece mais só nas bibliotecas e universidades. Ela está acontecendo agora nas plataformas digitais. E isso nos força a questionar, afinal, o que vale como prova no século XXI?